Olá a todos, então eu vou nesse vídeo falar um pouquinho sobre o básico, sobre a topologia dos números complexos, tá? Em primeiro lugar, eu gostaria de falar, né, que a topologia dos números complexos ela é bem mais complicada do que a gente vai falar aqui, tá certo? Entretanto, como esse vídeo é destinado para um curso de engenharia, né, eu vou tentar simplificar um pouquinho e falar só sobre discos abertos, fechados e círculos, tá? Dentro dos números complexos, tá? O que tem a mais além disso, né, dentro da topologia de C? Para que ela serve? A topologia de C ela vai servir mais para a gente fazer demonstrações mais complexas de teoremas, falar sobre as funções complexas, etc., de uma forma um pouco mais matemática, tá? E é justamente por isso que os conceitos mais complexos aí de topologia, né, os mais complicados sobre a topologia dos complexos, a gente não vai tratar, tá certo? Então, vamos começar, né, observando o seguinte, tá? Vou fazer aqui num cantinho aqui a representação do C, né? Representação geométrica, o eixo real e o eixo imaginário, tá? Aqui a gente tem todos os números complexos, digamos assim, vistos na forma de vetor. O que é um círculo nos números complexos, tá? É basicamente a mesma coisa que um círculo em R2. Qual é a definição de um círculo em R2? São os pontos equidistantes de um centro. Tá? E qual distância é essa? Em geral, definida como raio R. Né? Então, por exemplo, se eu fixar todos os pontos a uma distância 1 de um certo ponto P aqui, né, eu tenho círculo de centro P e raio 1. Né? Todos os pontos aqui que estão em cima do círculo, eles têm distância 1 de P. Tá? Quando a gente fala em distância, nos números complexos, a gente está falando de norma, né? Ou de módulo. Se o z for da forma a mais bi, a gente sabe que é raiz de a quadrado mais b quadrado. Essa é a definição aí do módulo, né? No caso de tamanho, né? Quando eu quero falar distância entre pontos, a gente sabe lá da geometria que se eu tenho dois vetorezinhos aqui, né, a distância entre os dois é o módulo da diferença, tá? É o tamanho daqui até aqui, ou seja, é o módulo da diferença entre os dois pontos. Então eu vou começar com o círculo básico, tá? Como é que eu defino um círculo de centro zero e raio 1? São todos os caras que têm uma distância 1 do zero. Então, se eu pegar o z, todos os z's dentro dos números complexos, tais que a distância entre z e 0 é igual a 1, eu tenho o círculo de raio 1. Circunferência de raio 1. Então, se eu tirar o z menos 0, deixar só z, afinal z menos 0 é z. Então, o meu círculo de raio 1 são todos os números complexos que têm norma igual a 1. Bom, aqui ficou subentendido, né, e centro 0. Ou seja, se eu pegar todo mundo
a uma distância de uma unidade aqui, do 0, 0, eu tenho a minha circunferência de raio 1. Aqui vai estar o 1, aqui vai estar o menos 1, aqui vai estar o menos i, aqui vai estar o i, etc. Né? Todo mundo que está ali. Se eu quiser mover essa circunferência de lugar, por exemplo, botar aqui num ponto Z0, o que eu vou ter que fazer? Ao invés de usar os módulos z igual a 1 ou z menos 0 em módulo igual a 1, o que eu vou fazer são o conjunto de todos os z's em C, de forma que a distância dele até o z0 seja 1. Então, o módulo z menos z0 tem que ser igual a 1. Então, esse aqui é o círculo de raio 1 e centro Z0. Tá? E Z0 pode ser qualquer número aí, pode ser até o 0, vai sumir aquele menos Z0 ali. Né? Se eu quiser trocar o 1 por um raio R qualquer, desde que R seja maior que 0, eu posso trocar aqui as definições aqui dentro do conjunto, né? Eu vou querer todos os z's que estejam a uma distância r do z0, ou seja, módulo de z menos z0 igual a r. Ou, aqui no caso, né, quando é centrado na origem, módulo z igual a r. Então, esse aqui é o círculo de raio r, tá? R maior do que 0. E esse aqui é o círculo de raio R e centro Z0. Então, o centro está em algum lugar qualquer e o raio é um R qualquer ali, tá? Fixado. Então, é esse conjuntinho de pontos ali que está marcado. Então, digamos, se eu apagar aqui o Z0, é isso ali que sobrou. Tá? Vou botar o Z0 aqui. Agora, né, uma coisa que é importante também é a gente pensar o seguinte: e se eu quiser pegar todo mundo que está aqui dentro, né? Quando eu falo em círculo, eu estou falando só da bordinha. Agora, e se eu quiser pegar tudo que está aqui dentro, tá? Se eu quiser preencher isso aqui, como é que eu faço? O que acontece um ponto que está aqui dentro? Se um ponto está aqui dentro, se ele não está sobre a borda, tá? Se ele está ali dentro, digamos que a borda esteja pontilhada. Só estou pensando nos caras que estão lá dentro. O que acontece com um ponto aqui dentro? Se isso aqui é uma circunferência de raio R, então a distância entre qualquer ponto que está aqui dentro e o Z0 tem que tamanho? Bom, no máximo R. Tá? Se não puder pegar a borda, não chega a R. Tá? Então, esse conjunto aqui eu escrevo da seguinte forma. Tá? Vou apagar aqui esse de cima e vou deixar só o de baixo. Z pertencente aos complexos, tal que a distância entre Z e Z0 é menor do que R. São os caras que estão aqui dentro, os pontinhos. Então, o círculo de raio R, esse que não vai ser mais um círculo, eu vou passar a chamar isso aqui de disco. Ele é um disco de raio R
e centro Z0. São os pontos nos complexos que estão a uma distância menor do que R de Z0. Agora, se eu pegar e quiser incluir a borda, ou seja, eu quero todo mundo que está lá dentro ou na beirada, o que eu vou fazer? Os caras aqui na borda eu sei que são os caras com a distância igual a R de Z0, né? E os caras que estão dentro aqui são que tem uma distância menor, então eu boto aqui um menor. Como esse disco inclui a borda, eu não chamo ele só de disco, tá? Quando é menor ou igual, eu chamo de disco fechado. E aí, para esses caras aqui, eu tenho duas nomenclaturas diferentes, tá? Se eu pegar o disco aberto, eu chamo de D, índice R, entre parênteses Z0. Esse aqui é o disco aberto de raio R e centro Z0, que é aquele conjuntinho ali sem a borda. Então, isso aqui ele é formado por todos os Z's nos complexos, tais que a distância entre esse meu Z e o meu Z0 é menor do que R. Se eu quiser o disco com a borda, eu boto uma barra em cima. Significa o disco fechado, que inclui a fronteira, inclui inclui o círculo de fora, né? Então esse aqui é o Z pertencente aos complexos, tal que a distância entre Z e Z0 é menor ou igual que R. Tá? E assim a gente pode ficar brincando aí em teoria de conjuntos, né? Dentro dos complexos. Por exemplo, se eu quiser considerar só o que está fora de um disco fechado, por exemplo, né? Quais são todos os pontos E que estão a uma distância maior do que R de Z0? Né? Vai ser o conjunto complementar aqui do meu dr barra de Z0. Né? Então, se eu escrever, vou colocar aqui um traçado, se eu escrever, por exemplo, Z pertencente aos complexos, tal que a distância entre Z e Z0 é maior do que R. O que isso significa? É todo mundo que está fora. Se eu pegar aqui um disco de raio R e centro Z0, aqui tudo fechado, esse conjunto aqui representa justamente tudo que não é essa bolinha pretinha. Esse conjunto representa tudo que está aqui fora. Né? Esse azul aqui é esse conjunto, a bolinha pretinha é aquele lá. Esse aqui a gente chama de complementar daquele lá. Tudo que não está aqui, e tudo que está aqui não está ali. Eles são diferentes, não tem nenhum ponto em comum entre esses dois caras ali. E assim a gente pode seguir fazendo. Então vou colocar aqui, por exemplo, qual é o disco de raio 1 e centro I, por exemplo. São os conjuntos, é o conjunto dos pontos Z em C que estão a uma distância 1 de I. Módulo de Z menos I é menor do que 1. Esse é o disco. Então, se eu pegar e vou fazer o
o desenho aqui. Aqui o eixo real, aqui o eixo imaginário. Vou marcar aqui o meu I. Quais são os pontos aqui que estão a uma distância 1 de I, né? Vai passar aqui no 0, né? O do I até o 0 tem 1, e vai passar aqui no 2I. Então, vou marcar todo pontilhado, porque eu não quero incluir a borda. A borda não está inclusa, só está incluso o que está lá dentro. Esse é o disco aí de centro I e raio 1, tá? Só observem aqui, ó, Z menos I, né? A distância é a diferença entre os pontos, lembrem da geometria. O que aconteceria, por exemplo, se fosse Z mais I menor do que 1? Aí eu considero o seguinte, esse aqui seria o disco de raio 1 e centro menos I. Por quê? Porque eu vou entender isso aqui como sendo Z menos o menos I. Tem que aparecer um menos aqui entre os dois caras. Aí sim. Aí eu tenho aqui o menos I. Tenho o pontilhado aqui, distância 1. Não ficou em proporção, mas acho que dá para entender aí. Seria o que está aqui dentro. Esse aqui daquele ali. E esse aqui daquele ali. Então presta atenção aqui no sinal. O menos significa que está certo. O mais significa que é menos menos. Tem que aparecer um menos ali. Então vai ser Z menos menos I. Então o centro é menos I. E assim a gente consegue fazer trabalhar com conjuntinhos, discos, circunferências, discos fechados e etc. dentro dos números complexos, tá? Esse é um basicão aí, um resumão, né? Falando sobre um pouquinho da topologia. A gente não vai entrar tanto em vizinhanças e conjuntos, tá? Não cabe dentro da nossa disciplina isso aí. Basicamente tentei explicar para vocês como escrever aí os discos, definir o que é um disco dentro dos complexos, tá? Então a gente conversa depois, então. Abraço.